Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos. Convido a vocês se coloquem em pé. Ao som da música nós vamos cantar em louvor ao nosso Deus, ao nosso castelo forte, ao nosso abrigo. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz, nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Cante confiando no que você está cantando. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus tudo faz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, Queridos irmãos, estamos no momento da oração intercessória. Aqueles que puderem, por favor, podem se ajoelhar. Aqueles que nos ouvem também podem se ajoelhar em suas casas. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que habita nas alturas dos céus, humildemente vimos a Tua presença, Senhor, Rei do Universo, para entregar nas Tuas mãos os nossos louvores, Senhor Deus. Muitas vezes os nossos louvores são cheios de alegria. Assim, Senhor, como no tempo passado, na época de Israel, tocavam instrumentos, nós também tivemos instrumentos tocando hoje aqui na nossa igreja, Senhor, te louvando. E há corações aqui exultantes, alegres, entregando a Ti, Senhor, oferendas de felicidade. No entanto, também, Senhor, há momentos em que nos prostramos diante de Ti, Senhor, fazendo como aquela mulher que tinha hemorragia, querendo que ninguém a visse, mas querendo tocar no Teu manto. Muitas vezes, Senhor, temos no nosso coração tristezas, aflições, e precisamos muito, Senhor, do Teu conforto. Mas não faça, Senhor, que as nossas angústias e tristezas tragam o nosso ego para frente, Senhor, do Teu poder. Que nós possamos olhar para o Deus majestoso e glorioso, Senhor, e que mesmo nas aflições, Senhor, financeiras, aflições de saúde, aflições de perdas de queridos, aflições, Senhor, de relacionamentos quebrados, aflições, Senhor, diversas que esse mundo nos impõe. Que mesmo nesta hora, que possamos chegar a Ti, Senhor, com louvor,
um louvor triste, mas um louvor verdadeiro, de quem reconhece que Tu és o Rei do Universo. Pedimos, Senhor, que este culto, que a pregação que o nosso pastor nos trará nos próximos momentos, seja um refrigério para a nossa alma, seja um clamor para que reconheçamos a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, com o perdão dos nossos pecados, por Jesus. Amém. Contar uma história que esses dias a gente já ouviu aqui. Mas uma boa história sempre é bom ouvir de novo, né? A história de um rapaz que recebeu um chamado especial de Deus para ir falar para um povo que andava fazendo coisa muito errada. Um povo que morava num lugar chamado Nínive. Quem foi para Nínive? Jonas, isso. Jonas foi mandado para Nínive para conversar com os ninivitas. Os ninivitas faziam coisas terríveis. Prestem atenção no sermão, o pastor vai contar o que eles faziam. Eram umas coisas muito... E dava medo mesmo deles. Quando eles não gostavam, eles, acabavam com as pessoas. Jonas precisava ir lá e dar a seguinte mensagem: vocês precisam se arrepender das coisas erradas e começar a fazer as coisas certas, porque senão Deus vai destruir a cidade de vocês. Será que Jonas ia ter coragem? Jonas, sabe o que ele fez? Ao invés de ir para Nínive, ele foi, comprou passagem para uma cidade que era para o outro lado de Nínive. Longe, bem longe de Nínive. Foi para Tarsis, comprou as passagens, embarcou com o pessoal lá, e lá entraram eles no barco. E o barco indo para Tarsis, de repente, o mar começou a ficar mais agitado. O mar começou a ficar... E as coisas balançando, eles não conseguiam se segurar lá dentro. E chuva muito forte, muito forte. Os homens que trabalhavam no navio já conheciam, falavam assim: vamos tentar tirar a carga para ver se o navio fica mais estável. E começaram a jogar a carga. E joga a carga para o mar, e joga a carga para o mar. Gente, nada. Aquilo estava terrível demais. Tiveram outra ideia. Jonas estava escondidinho. Falaram o seguinte: vamos pôr os nomes nos papéis e vamos sortear. Aí eles começaram. Escreveram o nome de todo mundo, dobraram e vamos sortear os nomes. E o barco lá. Quando eles sortearam, qual foi o nome que apareceu? Jonas. Aí eles falaram: Jonas, 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 quem é Jonas? Aí foi Jonas. Falar: pessoal, a culpa é minha mesmo. Porque Deus, conversando com os homens, tá? Deus mandou eu fazer uma missão, eu fugi, então a culpa é minha, vai ficar assim, vocês precisam me jogar no mar. Eles falavam: não, está muito agitado. Ele falou: me joga no mar, que se vocês não me jogarem no mar, esse barco vai afundar. E os homens pegaram e jogaram Jonas no mar. O mar se acalmou, tudo ficou estável, para aqueles homens no navio estava tudo bem. Mas Jonas caído lá no mar, como será que ele ia sair daquela? Gente, veio um peixe enorme, engoliu Jonas. Engoliu Jonas e Jonas ficou lá dentro daquele peixe enorme. 3 dias e 3 noites, refletindo, pensando no que ele tinha feito de errado. Sabe quando a mamãe e o papai colocam vocês sentadinhos para vocês falar: olha, você fez isso errado, vai lá ficar pensando? Pois é, então. Olha só, ele ficou lá 3 dias e 3 noites pensando. Não devia estar confortável dentro do peixe. Mas ajudou Jonas a perceber que ele tinha feito algo muito errado. Ele orou, pediu que Deus o perdoasse. E depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomitou ele lá na praia. Vomitou. Ele deve ter se lavado, né? Aproveitado o mar. E aí foi ele lá para Nínive conversar com o pessoal de Nínive. Aqueles homens que eram muito malvados. Só que teve uma coisa interessante. Ele pregou e ninguém fez nada de mal com ele. Eles se arrependeram. E eles falaram: nossa, nós realmente estamos fazendo coisas muito cruéis. Todos se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Mas Jonas, ao invés de ficar alegre, ele falou: Deus, o senhor não ia destruir a cidade? Jonas estava ficando meio confuso, né? Deus conversou com ele novamente e falou para ele: Jonas, se eles se arrependeram, o que era a proposta? Que se arrepende,
não destrói a cidade. Jonas entendeu finalmente que ele precisava seguir os planos de Deus. Deus tem muitos planos para as nossas vidas. Às vezes a gente pode achar que está meio esquisito, a gente quer fazer diferente, a gente fica com medo, mas sempre, sempre lembre de seguir o plano de Deus para a sua vida, porque Ele sabe o que é o melhor. Vamos orar e falar com Deus, pedir para Ele sempre nos guiar agora? Vamos, em reverência, todos, olhos fechados para a gente conversar com Deus. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos muito por todos os planos bons que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender cada passo, cada momento e nos leve e nos guie sempre no caminho bom. Em nome de Jesus, amém. Podem voltar para os seus lugares agora. Provai e vede. História de hoje: o preço de uma vida. Irmão Lorival, é uma alegria estar aqui na sua casa. Eu sou o pastor Francimauro, sou o novo pastor do distrito e eu vi que aqui é uma grande dificuldade de chegar, né? É bem distante da cidade. Nós viemos aí 2 horas de barco, né? No barquinho sem estar coberto, e depois a gente caminha no meio da mata e também no campo, mais ou menos 1 hora na lama. É bem difícil, não é? Realmente, pastor, não é qualquer um que chega aqui não. Muitas pessoas têm medo, né, de chegar aqui, mas aqui nós vivemos tranquilo. Dedico o meu tempo aqui cuidando do meu sítio aqui, né, da minha roça, da minha lavoura aqui, mas eu dedico também o meu tempo mais à igreja, né, ali, porque é o meu maior tesouro, né, porque do jeito que eu cuido das minhas coisas aqui, também Deus está lá no céu também cuidando de um lugarzinho para mim, para minha família. Eu soube, irmão Lorival, que o senhor fez uma conferência aqui na região de 19 dias. O senhor poderia me contar como foi que aconteceu tudo? Eu tinha um amigo que morava a 3 quilômetros daqui, né? E um grande amigo meu, e através da amizade que eu tinha com ele, então eu consegui falar com ele, eu chamo para ele Luiz, né? E ali ele abriu espaço ali para a gente fazer esse trabalho lá na casa dele. A grande dificuldade para nós realizar esse trabalho é por causa da distância e também não tinha material, não tinha energia elétrica, né? Então nós tínhamos que levar daqui de casa, nós levávamos uma televisãozinha, né, de 14 polegadas, e também levava o DVD, motor de luz, caixa de som, tudo nós levava para lá. Você sabe que nós não temos carro aqui, né? Então para levar essas coisas, nós tínhamos que levar numa caixa, né? E essa caixa era o boi que levava, com esse material todinho para lá, andando aqui 3 quilômetros para poder chegar lá com esse material. E vocês percorriam esse caminho todos os dias, de noite, na mata e na lama. Não era perigoso? Nós sabíamos das dificuldades, né? Que a gente poderia daqui para lá. Mas a gente ia alegre, né? E o povo que nos acompanhava, ia todo mundo feliz da vida, porque a gente estava fazendo esse trabalho ali, tocava pelo meio daquela lama ali, e o boi na frente, nós atrás, e muitas vezes, naquele lugar mais difícil, o pessoal saía cantando, alegre. Nós saíamos à tarde para poder chegar lá no início da noite. A programação terminava de 9 horas, 9h30 da noite. E agora, como voltar à noite no escuro? Só que nós tínhamos lanterna. Né, cada um vinha com a lanterna na mão, a gente tinha como focar naquela lama, naquele lugar difícil para a gente passar, a gente vinha todo mundo focando e nós chegávamos em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, 19 noites. Na primeira noite de evangelismo, nós demos estudo somente para a família. E aí, a passar 2 dias, os vizinhos foram sabendo e foram vindo também participar. E quando foi nas últimas noites, nós finalizamos a programação com muito mais de 30 pessoas. Quando eu vi aquele tanto de gente dentro daquela casa ali, o Espírito Santo falando ao meu coração: faça o apelo. Eu não poderia deixar de terminar essa série de conferências sem fazer um apelo, né, a cada um de vocês,
para que você também pudesse entregar a vida a Cristo, assim como também um dia eu entreguei a minha, né? Então isso para mim é o maior prazer. Então eu gostaria de apelar o coração à vida, cada um de vocês também nessa noite, né? Quantos de vocês aqui gostariam de entregar suas vidas, né, também nas mãos de Deus? A intenção era batizar a família, mas com o poder de Deus, nós batizamos 24 pessoas. Irmão Lorival, como é que o senhor prega, dá estudos bíblicos, faz evangelismo, sem saber ler e escrever? Como é que o senhor lê ali o versículo bíblico? Eu sei os textos de cor. E aí eu mando alguém levantar, por exemplo, São João 3,16, aí eu mando a pessoa levantar e ler. O primeiro que encontrar, levante e lê. Aí a pessoa levanta, lê, e aí eu mando ele sentar e eu continuo pregando. Eu canto glória e aleluia na presença do Senhor, pois sempre sinto as suas bênçãos, a Ele ergo meu louvor. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei. Eu canto glória e aleluia na presença do Senhor, pois sempre sinto as suas bênçãos, a Ele ergo meu louvor. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei. Eu canto glória e aleluia na presença do Senhor, pois sempre sinto as suas bênçãos, a Ele ergo meu louvor. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei. O meu abrigo encontrei, junto ao Senhor eu viverei.
Louvado seja Deus, amém? Feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui para juntos podermos louvar o nome do nosso Deus. Estou muito feliz, muito contente nesta manhã. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês e também daqueles que estão nos acompanhando em casa. Que bom ter você também junto conosco, adorando o nosso Deus nesta manhã. Nós já tivemos aqui 2 cultos, esse é o terceiro serviço nesse sábado, e nós louvamos a Deus porque tudo correu muito bem. Eu queria convidar que cada um agora fechasse os seus olhos novamente, e vamos pedir a bênção de Deus para que a palavra de Deus seja aberta e o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, nesse sábado. Nós vamos abrir a Tua palavra e queremos que o Teu Espírito fale aos nossos corações e às nossas mentes. Ó Deus, nós cantamos, nós louvamos o Teu nome e agora queremos ouvir a Tua voz. Ensina-nos nesta manhã, conforta-nos, adverte-nos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Jonas capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos estudar juntos essa história tão conhecida, mas tão importante para a nossa vida espiritual. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos deste livro. Nós temos 4 capítulos no livro de Jonas. E nós vamos ler um verso de cada capítulo e vamos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida nesta manhã. Jonas capítulo 1, nós vamos começar lendo o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Foi para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio e ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O verso 1 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Diz a Bíblia: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A Bíblia fala que Jonas teve algumas experiências incríveis com Deus. Jonas caiu muitas vezes e se levantou muitas vezes. Deixa eu dizer uma coisa, querido amigo. Deus não está muito preocupado com as vezes que você irá cair. Deus está preocupado com quantas vezes você vai se levantar. Deus não está tão preocupado com as coisas boas que nós fazemos e com as coisas ruins que nós deixamos de fazer. Deus está preocupado onde nós queremos chegar. Deus está preocupado em que nós lutemos não para sermos bons, não para cumprir simplesmente a lei, não para cumprir as normas, as praxes e as doutrinas. Deus está preocupado que possamos ter uma luta. E essa luta não é para sermos bons, essa luta é para termos comunhão com Deus. Jonas lutou com Deus,
Lutou com Deus porque Deus o chamou para um desafio. Deus chama a cada um de nós para que possamos também ser desafiados na pregação do Evangelho, em viver um cristianismo puro e sincero, íntegro. E Deus desafiou a Jonas, dizendo para Jonas: Jonas, eu quero que você cumpra o propósito que eu estabeleci para a sua vida. Jonas queria ser feliz, assim como cada um de nós aqui, todos nós queremos ser felizes. Talvez você que esteja agora me assistindo aí em casa, você também tem o desejo de ser feliz, eu tenho certeza disso. Todos nós queremos ser felizes. Para ser feliz, não é tão difícil, é simples. Se você quer ser feliz, você precisa cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Se eu desejo ser feliz, eu preciso cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Porque a felicidade está dentro dos planos de Deus para a minha vida. Eu posso dizer assim: Senhor, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que eu acho que é bom para mim. Muitas vezes nós dizemos isso para Deus: Senhor, por favor, me dê o direito de viver. Eu quero fazer as coisas que me agradam. Então, por favor, me dê esse direito de escolher o que eu quero para a minha vida. E você e eu, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. E essa é a maior prova de que Deus é um Deus de amor, porque apesar de nós não cumprirmos o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, Ele continua nos amando, Ele continua nos respeitando, porque Ele nos dá o livre arbítrio. Mas infelizmente muitas pessoas não agem assim. Eles querem um amor forçado, mas Deus quer um amor espontâneo. Nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, e Jonas quis fazer o que ele queria com a vida dele. Uma coisa Deus não pode garantir para nós, que se fizermos aquilo que nós achamos que é bom para a nossa vida, Ele não pode nos garantir a felicidade. Porque a felicidade, ela está embutida no plano que Ele estabeleceu para nós. Então, querido amigo, você que está aqui nesta manhã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se você já é um membro batizado aqui da igreja do IASP. Eu não sei. Pode ser que eu esteja falando para alguém que veio hoje pela primeira vez à igreja. Nunca teve um contato com a igreja. E aí veio aqui, ou convidado por alguém, ou porque ouviu alguma coisa na TV Novo Tempo. E aí um interessado que está aqui para conhecer e saber como é a liturgia, a adoração na igreja adventista. Eu não sei por que motivo você está aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo. Não há felicidade sem Jesus. Não há felicidade sem Jesus. Você quer ser feliz? Sinceramente, é aquilo que você mais anseia na sua vida? Então cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Leia a palavra, ore mais, converse mais com Deus. Jonas, ele teve uma vida cheia de quedas, cheia de descidas. Na verdade, queridos, nós podemos fazer aqui um paralelo na história de Jonas, porque Jonas, o livro de Jonas, é uma história das experiências do personagem, mas as experiências do Jonas, do personagem Jonas, são as experiências que nós vivemos no dia a dia. No capítulo 1, Jonas, ele corre de Deus, ele foge de Deus, a desobediência. No capítulo 2, ele vai em busca de livramento. A Bíblia diz que ele foi para o mar, foi jogado para o mar. Quantas quedas! Ele desceu para Jope, ele desceu para Tarsis, na Espanha, ele desceu para o navio, ele desceu para os porões do navio, segundo a Bíblia. Se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, ele desceu para os porões do navio, mas como se não bastasse, ele desceu para o fundo do mar. E uma quinta queda na vida de Jonas, ele desceu para o ventre daquele grande peixe que o engoliu ali no mar. Quedas, descidas. Querido amigo, Charles Spurgeon disse em certa ocasião: a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Se você tirar Deus da história do profeta, não resta nada para escrever. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Se a sua vida for sem Deus,
não haverá motivo para escrever nada sobre você, porque nós não somos nada sem Deus. A vida cristã requer uma disciplina que significa fazer coisas, escolhas contrárias aos sentimentos, sabendo que Deus proverá o poder para cumpri-las. Nós não devemos questionar e nem argumentar por que Deus quer que façamos certas coisas. Deus sempre quer o nosso melhor. A Bíblia diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir um pedaço de pão, vai dar uma pedra? Que pai faria isso? Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião, vai dar uma serpente? Que pai faria isso? Aí então, a Bíblia diz assim: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Quando estamos diante das dificuldades, das provações, nem sempre é melhor fugir ou curvar-se no vale da depressão, mas correr para o encontro daquele que para tudo e todos tem sempre uma solução. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. Há alguém aqui, e a irmã Cecília fez essa oração agora logo no início, há pessoas aqui que estão muito felizes e trouxeram a sua oferta de gratidão e louvaram e cantaram felizes, porque estão vivendo momentos de gratidão, de felicidade. Mas pode ser que haja alguém que veio aqui nesta manhã com o coração completamente quebrado. Talvez haja alguém aqui que esteja com o coração sangrando. É possível que haja pessoas aqui que estejam decepcionadas com a vida e até decepcionados com Deus. Conversei no final do segundo culto com uma jovem que me procurou dizendo: pastor, eu não consigo compreender. Eu morava fora e agora vim para o Brasil para ficar junto com minha mãe. E ao chegar aqui, tive a triste infelicidade de encontrar minha mãe fria no chão, morta. Pastor, está sendo duro demais suportar essa dor. Alguém aqui nesta manhã que não consegue mais suportar a dor que lhe aflige já há anos, talvez alguns há meses, talvez alguns estão enfrentando um grande problema essa semana. Talvez alguma pessoa veio aqui hoje com o coração aflito, angustiado, cercado por problemas, o inimigo tentando destruir a sua família, tentando destruir o seu lar, e você percebe que o inimigo está conseguindo ganhar campo e terreno, e você, como um soldado de Cristo, sente perder uma parte dos seus membros, um braço, uma perna, e você continua lutando, mas não tem forças para vencer o gigante, ele é grande demais. Ah, meu querido amigo, você que está aí na sua casa, eu sei que você também vive os seus dramas e os seus traumas, mas Deus sabe onde você está. Interessante que Jonas, ele fugiu. Jonas fugiu e ele um dia se encontrou numa situação muito difícil. Jonas, no capítulo 2, ele vai para o fundo do poço. A Bíblia menciona que Jonas, naquele momento, viveu o momento mais angustiante, o momento mais escuro, era o abismo da sua vida. E a Bíblia diz no capítulo 2, que quando ele estava naquela angústia, sofrendo, ele então diz assim, a Bíblia diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Ah, meu querido amigo, não há lugar tão distante, que se você clamar, Deus não lhe possa ouvir. Deus pode ouvir o suplicar mudo de um coração sincero. Eu não sei o que você está passando, eu sei as lutas que eu enfrento, mas certamente você também tem muitas lutas. Lutas espirituais, lutas familiares, lutas no trabalho. E eu sei que você quer fazer as coisas como deve ser feito, mas muitas vezes você não consegue, e você cai, e você levanta, e você volta a cair de novo, e você se levanta de novo, e você cai de novo. Deus não está preocupado com quantas vezes você vai cair, mas Ele está preocupado com quantas vezes você vai se levantar. Estenda a sua mão, do jeito que você estiver. Você pode estar se arrastando no chão, você pode não conseguir levantar-se, nem se colocar de joelhos, mas levante a sua mão, e onde você estiver, Deus vai puxar você, e vai reerguer você, porque se o cair é do inimigo, o levantar é de Deus. Se o poder para cair é do inimigo, o poder para se levantar é de Deus. E é por isso que no capítulo 3 do livro de Jonas, a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, Jonas, levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Cumpra o propósito que eu estabeleci para a sua vida, Jonas, porque eu estou contigo. Deus tem um plano para a vida
de cada um de nós, e por isso Deus tem um carinho. Alguém disse uma certa vez: a vontade de Deus jamais nos conduz a um lugar em que a graça de Deus não possa nos guardar e em que seu poder não possa nos usar. Ah, meus queridos, Deus usou Moisés. Moisés matou uma pessoa, muito provavelmente para se defender, mas ele matou um homem, e ele fugiu do Egito, mas Deus teve misericórdia desse homem. O nosso Deus, queridos, é um Deus das segundas chances. Eu não sei quão longe você tenha ido. Talvez você esteja falando aqui para uma pessoa que tenha cometido algum pecado e que está nessa manhã se sentindo o pior de todos os seres humanos. E talvez você esteja ouvindo o inimigo falar na sua mente, no seu coração: você nunca vai conseguir chegar lá, você nunca vai conseguir ser um cristão segundo o coração de Deus. Davi também teve problemas, Davi também pecou, mas Deus o perdoou porque ele sinceramente se arrependeu. E não há ninguém aqui que, se sinceramente se arrepender, não possa ser perdoado por Deus. Eu não sei como é que você está sentindo aí em sua casa, eu não sei, mas o fato é que Deus está com você, e se você se arrepender sinceramente, Deus vai perdoar você e vai restaurar você. Deus diz: levanta-te, e Jonas se levantou, e Jonas passou a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Queridos, às vezes o Senhor necessita usar de recursos extremos para fazer com que as pessoas voltem à direção correta. Deus, Ele tem preocupação comigo e com você. Todas as vezes que fugimos da presença de Deus, nós estamos em queda. A Bíblia diz assim que Jonas fugiu para Tarsis, e a Bíblia diz assim que ele fugiu, ele foi para longe da presença do Senhor. Todas as vezes que nós estamos longe da presença do Senhor, nós estamos em queda. E há pessoas hoje na igreja que estão vivendo longe do Senhor. Eles são membros batizados da igreja, eles estão frequentando a igreja, eles estão usando roupas das pessoas que são cristãs, mas eles estão longe de Deus. É muito provável que possamos estar perto de Deus, mas ao mesmo tempo estar longe de Deus, e nós não queremos que isso aconteça com nenhum de nós. Você pode, por exemplo, estar aqui na igreja, mas pode não estar estudando a sua Bíblia diariamente. Você pode estar aqui na igreja cantando Meu Refúgio, mas você pode não estar orando e tendo a sua comunhão com Deus, fazendo o seu culto familiar. Você pode estar longe de Deus, estando perto. Deus quer que você esteja perto do coração de Deus. Deus está preocupado com que você trave uma luta, uma batalha, não para ser bom, não para ser melhor do que os outros. Deus quer que você tenha uma luta para ter comunhão com Ele. Porque o sucesso de uma vida cristã, feliz e vitoriosa, está em ter comunhão com Deus. Quando nós descobrimos isso, queridos, nada vai dar errado. Nós seremos abençoados. É por isso que a Bíblia diz: se meu povo orar, se meu povo clamar a mim e chamar pelo seu nome, se o meu povo orar, eu sararei a terra, eu curarei as feridas, eu vou ajudar, eu vou abençoar. José era um jovem tão abençoado por Deus, que a Bíblia diz assim que tudo que ele fazia prosperava. Se você for um homem abençoado por Deus, se você for um pai fiel à palavra, Deus vai abençoar os seus filhos, pai, por amor a você. Se você for um pai, um esposo abençoado, Deus vai abençoar a sua esposa por amor a você. Eu talvez esteja falando aqui para uma jovem que esteja namorando com alguém e que deve dar um grande testemunho, porque quando ele olha para você, ele olha para Jesus. Quando ele olha para você, ele vê Jesus. Talvez esteja falando para um rapaz que, quando a moça olha para esse rapaz, ela espera ver Jesus. Quando você é um namorado abençoado e fiel, Deus vai abençoar a sua namorada por amor a você. Às vezes nós pedimos a Deus algumas coisas. Jonas queria dar a mensagem, agora ele estava correndo com Deus. A princípio ele correu de Deus, capítulo 1. Depois do capítulo 2, ele busca o sentido contrário, ele se volta para Deus em busca de livramento. O capítulo 3, Deus diz assim: então Jonas, levante, dispõe-te e vai a Nínive, cumpra o teu propósito. E a Bíblia diz assim que ele agora começa a pregar, e ele diz assim: vai cair fogo do céu. Deus deu uma mensagem para o profeta, e ele então começa a pregar: Deus vai destruir Nínive. E ele pregou essa palavra com gosto. Ele pregou porque ele sabia quão terrível era o povo ninivita.
Os assírios já tinham invadido toda aquela região. Era o grande gigante que estava amedrontando todos que ali estavam. Já tinha invadido todos os países. Somente Judá e Israel permaneciam ali. E Deus, pela sua misericórdia, protegia o seu povo, porque a Síria estava ali em Damasco, entre Judá, Israel e a Síria. Mas os assírios, a Bíblia diz assim que Nínive era uma grande cidade. Deveria ter mais ou menos uns 600 e poucos mil habitantes. E no capítulo 4, no verso 11, a Bíblia diz assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil ninivitas. A Bíblia diz assim que há mais de 20 mil. Provavelmente nem todos se converteram, mas uma grande massa se converteu. O próprio rei se converteu, promulgou um jejum. E agora Jonas, que havia pregado para o povo, Jonas perdeu o foco. Às vezes nós perdemos o foco. Jonas agora queria que a sua palavra se cumprisse. Ele era um profeta. E agora que Deus diz assim: Jonas, o povo se arrependeu. Nós estamos felizes, Jonas. Diga para o povo que eu não vou mais destruí-los. Mas como assim, Senhor? O Senhor disse que ia destruir Nínive. Eu preguei aqui o tempo todo, correndo risco de vida, porque os ninivitas, eles eram terríveis. Os assírios, eles construíam monumentos. Esses monumentos eram monumentos de pessoas sendo decapitadas, pessoas que tinham os seus pescoços cortados. As pessoas eram degoladas, as pessoas eram penduradas pelos seus membros, e eles erigiam monumentos para mostrar a sua violência, a sua covardia, e eles tinham prazer nisso. Nínive era chamada de a cidade ensanguentada. Os ninivitas, eles não só decapitavam, eles faziam também a empalação. Eles empalavam as pessoas vivas, que era uma espécie de um suplício, quando eles colocavam o camarada, o indivíduo, a mulher, espetada num tronco, num poste, numa viga, e ali pelo períneo eles espetavam a pessoa, que ficava no deserto, debaixo do sol, se queimando até a morte e agonizando. Que terrível! Era um povo cruel, havia uma grande grave crise espiritual, havia muita corrupção ali. Eles cortavam as cabeças das pessoas e pegavam os crânios e colocavam na porta da cidade. A cidade tinha 95 mil quilômetros de circunferência, 1.500 torres, somente em um dos muros, que tinham mais de 10 quilômetros, só um deles. Era uma cidade fortificada, poderosa. A grande Nínive compreendia mais 3 outras cidades. Era uma potência. E era por isso que Jonas não queria pregar para os ninivitas. Ele corria risco de vida. Mas depois de correr todo o risco de vida, Deus fala assim: vamos perdoar esse povo, que eles se arrependeram. E ele queria falar agora com Deus, e queria argumentar: Senhor, eu sabia que o Senhor iria perdoar. O Senhor deu uns longânimo, misericordioso. É por isso que eu não queria pregar. E agora, Senhor, eles vão me dizer, e vão começar a falar aí, que eu sou um falso profeta, que eu profetizei e nada aconteceu. Queridos, Deus diz assim para Jonas: Jonas, é razoável esse seu ressentimento? É razoável essa tua ira? Jonas, eu fiz com que uma planta crescesse, Jonas, fizesse sombra sobre você. Você ficou feliz quando as coisas estavam boas para o seu lado? Há pessoas que estão bem com Deus quando as coisas estão boas, mas quando a provação vem, a dificuldade vem, as pessoas não têm o mesmo comportamento e a mesma atitude para com Deus. Eles amam a Deus enquanto tudo está bem, eles louvam a Deus enquanto as coisas estão indo de acordo com o esperado. Mas quando uma coisa falha, um planejamento não foi executado como gostaria, então a culpa já passa a ser de Deus, e as pessoas questionam a Deus. Alguém aqui que está questionando a Deus por alguma coisa que você não gostaria que acontecesse em sua vida? Por que culpar a Deus? É razoável esse seu ressentimento? É razoável? Você está preocupado com uma planta que eu plantei, essa planta cresceu, fez sombra, eu enviei os vermes, ela morreu. Você não participou do plantio dessa planta, você não regou, e agora a planta morre e você acha ruim. Agora, Jonas, não deveria eu ter misericórdia de 120 mil ninivitas, que não sabem
andar, não sabe para onde ir. A história de Jonas nos mostra que ele é um tipo de Cristo, em dois aspectos. O primeiro aspecto é que ele pregou para toda a cidade de Nínive, não só para o seu povo. O amor de Deus, ele é universal. Você pode ser adventista, você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser metodista, você pode ser espírita, você pode ser do candomblé, você pode ser de qualquer religião. A salvação, ela é oferecida para todos, porque Deus ama a todos. O seu amor é incondicional e não há discriminação. Deus quer que todos se salvem. Talvez você que esteja aí me assistindo agora, na sua casa, Deus tem um plano para você. Eu não sei de que religião você é, qual é a sua origem, mas eu sei que Deus tem um plano para você, que Deus quer salvar você. Meus queridos, Jonas, ele estava longe de Deus. Jonas era um tipo de Cristo. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus também ficou 3 dias e 3 noites no centro da terra. Jonas era um tipo de Cristo, que deveria levar a mensagem e alcançar a todos aqueles que necessitassem. Todos aqueles que correm adiante de Deus chegam logo à exaustão física, ao desânimo, e não raro ficam com o espírito abatido e desmoralizado. Há alguém aqui que está cansado de correr? Há alguém aqui que está cansado de lutar? Eu não sei o que você está passando, mas pode ser que haja alguém aqui que já desistiu da vida cristã. Talvez você esteja cansado. Você luta e parece que as coisas não dão certo. Você ora e parece que Deus não ouve. O fato de você não sentir Deus do seu lado não quer dizer que Ele não esteja ali. Isso acontece com todos aqueles que desejam fazer a sua própria vontade em vez de confiar em Deus. Jonas cumpriu o propósito de Deus na vida dele, apesar de ter falhado. A minha pergunta é a seguinte: você gostaria que Deus cumprisse o propósito dele na sua vida também? Queridos, uma certa ocasião, um zelador de uma igreja disse para o pastor que havia ido ali na igreja para pagar os pedreiros que construíam a igreja: pastor, nesta igreja aqui ninguém gosta de mim. Jonas tinha um problema, que é o problema de muitos. Muitas vezes a gente culpa os outros, quando na verdade nós somos o problema. Normalmente nós olhamos para as pessoas e nós as criticamos porque nós enxergamos bem aquilo que nós somos falhos. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, a minha tendência será olhar para um comportamento de uma pessoa orgulhosa e identificar imediatamente esse comportamento porque eu sou orgulhoso. Então é fácil você enxergar os defeitos das pessoas. O difícil é nós olharmos para nós mesmos, descobrirmos qual é o nosso eu, e as nossas deficiências e debilidades, os nossos potenciais, e nos colocarmos nas mãos de Deus dizendo assim: Senhor, por favor, me use. E se nós começarmos a pensar assim, olhando e descobrindo o nosso próprio eu, nós vamos parar de olhar para as pessoas e criticar as pessoas. Nós vamos parar de julgar as pessoas, como Jonas julgou, porque era um povo cruel, mas ali tinham pessoas sinceras. Ah, meu querido amigo, aquele zelador dizia: pastor, ninguém gosta de mim aqui nesta igreja. O pastor disse: sim, todos aqui nesta igreja gostam de você. Você está enganado. Não, pastor, a irmã diaconisa chefe, eu tenho certeza que ela quer ocupar o meu lugar no ano que vem. E o pastor disse: não, isso não é verdade. Pastor, se não for ela, é o irmão diácono chefe, ou a irmã da Adra, porque todos eles olham para mim de um jeito diferente, e eu sei que eles não gostam de mim. Às vezes quando eu passo e chego aqui na igreja, eu vejo eles conversando, eles estão sorrindo, e eu sei que eles estão falando de mim. E o pastor então disse assim: fulano, na verdade eu sei aqui nesta igreja quem é o seu maior inimigo. E ele falou assim: você sabe, pastor? Ele falou assim: eu sei. E eu não só sei, como eu vou mostrar para você uma foto instantânea daquele que é o seu pior inimigo aqui na igreja. E ele arregalou os olhos e disse assim: e quem é, pastor? E quem é? E o pastor então pegou de dentro da sua pasta um espelho e colocou assim, bem na frente dele. Ele olhou no espelho, olhou para o pastor e disse assim: será, pastor? Será? Queridos, muitas vezes
Nós temos que deixar de olhar para as pessoas e olhar para aquilo que nós precisamos vencer em nossa vida. Em 2006, o meu pai ficou muito doente. Ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer. Meu pai sempre gostou muito de pescar. E eu me recordo como se fosse hoje, quando o telefone na minha casa tocou, e eu atendi. Não me lembro se foi minha mãe ou se foi meu irmão. E me deu a notícia que meu pai havia passado mal, estava pescando no rio, à noite, de madrugada, batendo a tarrafa ali para pegar os peixes. Ele passou mal e foi levado para o hospital. Estava muito mal, estava quase morrendo. E eu saí rapidamente de São Paulo, isso foi em 2006. E eu fui visitar meu pai, já fui me preparado, porque eu sabia que ele ia precisar de uma unção. E o meu coração triste, porque meu pai, ele na verdade foi um grande Jonas. Mas ele não percebeu os sinais de Deus. Ele vivia fugindo de Deus. Uma certa ocasião um pastor o visitou em casa, o pastor do distrito, onde minha mãe frequenta, e perguntou para ele se ele não tinha vontade de entregar a vida a Jesus. Ele disse assim: mas eu bebo, eu fumo, eu sou viciado em jogos e eu gosto disso. Deus deu vários sinais para o meu pai, convidou meu pai várias vezes para entregar a vida a Jesus, mas ele não quis. Eu tenho muita esperança que meu pai tenha se convertido, porque eu estive ali no hospital e quando eu entrei dentro da sala onde meu pai estava, ele já não estava mais falando, você não via reação. Mas quando eu entrei na sala e disse assim: pai, eu percebi que os batimentos cardíacos se intensificaram, a pulsação, ela se alterou, e eu imagino que ele pudesse estar me ouvindo naquela hora. E eu falei para o meu pai assim: pai, o senhor ouviu tantas vezes de Jesus, tantas vezes. E eu falei para ele assim: pai, o senhor está me ouvindo? E eu percebi uma lágrima, e ele tentando, talvez, quem sabe, falar alguma coisa. Falei: pai, se o senhor estiver me ouvindo, saiba de uma coisa: se o senhor entregar a vida a Jesus agora, no último segundo da sua vida, no último segundo, não tem problema, Deus vai aceitar o senhor e vai salvar o senhor. Mas o senhor precisa reconhecer que precisa de Deus, senão o senhor não vai se salvar. Pai, o senhor aceita Jesus como seu salvador? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei olhando para o meu pai pensando assim: puxa, meu pai era tão forte, podia ter dedicado a sua vida toda para Jesus, toda a vida, mas agora estava ali em cima de uma cama. Falei: pai, Deus aceita o senhor como o senhor está. Deus aceitava o meu pai daquele jeito, inchado, todo destruído pelo pecado. Mas por que tem que ser assim? Por que nós não nos entregamos a Jesus enquanto estamos fortes, temos saúde, estamos bem, temos recursos? Por que não fazemos o que precisamos fazer? A gente espera que as coisas fiquem difíceis, e muitas vezes a gente não se liga, não percebe. Talvez você que esteja me ouvindo agora e esteja me assistindo, eu tenho certeza que por algum motivo você está me ouvindo agora, e você está presenciando esse momento, nesse culto de adoração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo mais ele fará. Se você entregar a sua vida a Jesus, meu querido amigo, ele vai fazer grandes coisas por seu intermédio. Mas nós precisamos entregar o que nós temos de melhor para Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Gostaria de cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida? Tem alguma coisa que você tem fugido? Você tem estado distante do Senhor em alguns momentos? Você nasceu na igreja, você está firme, mas em alguns momentos você se afasta. Você faz coisas que não deveria fazer, e você se pega naquela situação: puxa vida, eu sou cristão, mas estou fazendo coisas que os outros fazem e eu não deveria estar fazendo. Gostaria de deixar de correr de Deus? Você gostaria de correr para Deus?
pedir livramento, gostaria de correr com Deus e lutar essa batalha para ter comunhão com Deus e não estar adiante de Deus, querendo fazer os seus próprios planos e querendo que Deus assine e ratifique os seus planos. Você quer se colocar no seu lugar e dizer assim: Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida. Você gostaria de dizer isso para Deus? Eu gostaria, queridos, eu gostaria, porque às vezes eu dou tanta cabeçada na vida, e se eu seguisse as orientações de Deus, eu seria muito mais feliz. Mas eu quero ser um servo fiel. Eu quero que Deus me ajude a cuidar da minha família. Eu quero que Deus me ajude a ser um bom cristão. Eu quero que Deus me ajude a ser um bom profissional para servir a minha igreja e os meus irmãos. Você gostaria que Deus te abençoasse e te orientasse? Quem gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu gostaria, pastor? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Pai, nesse momento nós estamos aqui na tua presença, sabedores da nossa necessidade, da nossa destituição do teu poder. Há pessoas que agora estão em casa, ligaram o seu aparelho, estão ali assistindo e sentiram o Espírito Santo falar no coração. Alcance essas pessoas, querido Pai, onde quer que elas estejam, qual seja o país que estiverem assistindo. Abençoe a cada membro da igreja que aqui veio nesta manhã. Restaura-nos, transforma a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.